Treino antagonista e agonista. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é o agonista e o antagonista. O agonista, ele é o principal do movimento. Ele é o carro-chefe, ele é o ator de gala, ele é o principal. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma rosca de bíceps, o agonista automaticamente é o bíceps. Por quê? Porque ele atua tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Então ele é agônico, concêntrico e excentricamente. Automaticamente, nós temos o músculo antagonista, que é um músculo que faz um movimento, só que sem fazer força. Então aqui, ó, agonista na fase concêntrica e excêntrica. Concorda comigo que o tríceps está se mexendo? Mas ele não está fazendo força. Quem está fazendo força é o bíceps. Esse é o músculo antagonista. Automaticamente, quando eu vou para o antagonista fazendo força, que é o caso, por exemplo, de um tríceps, ele se torna o agonista nesse movimento, porque agora ele está fazendo força, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. E o bíceps? O bíceps está molinho, mas ele está se mexendo. Mas ele está se mexendo justamente porque o tríceps está atuando, mas ele mesmo não está fazendo força. E por que a gente tem que entender tudo isso? Para você clicar no gostei e se inscrever no canal. Mas fora isso, você precisa saber dessas coisas para você entender de que o treino agonista e antagonista ele não potencializa os resultados de hipertrofia. Mas por que eu faria um treino agonista e antagonista se ele não potencializa a hipertrofia muscular? Porque justamente você pode utilizar do agonista e antagonista para fazer um treino de economizar tempo. Você pode fazer um treino onde você vai focar mais o cardiorrespiratório do que a hipertrofia. Então eu posso melhorar o meu cardiorrespiratório treinando para isso, fazendo um HIIT, um aeróbico, mas eu também posso auxiliar colocando movimentos desse tipo. E vamos dar alguns exemplos aqui de treinos agonista e antagonista. Então, por exemplo, um treinamento de braço. Eu poderia fazer aqui, vamos lá. Vou fazer aqui agora uma rosca de bíceps, perfeito? Então vamos lá, um treino de antagonista e agonista de bíceps. Olha lá. Beleza. Fiz tudo certo. Fui até a falha. Rapidamente eu vou trazer a polia para cima e vou mandar tríceps. Perfeito? Então eu fiz justamente o de bíceps com força agônica, concêntrica, excêntrica. Fui para o antagonista, que dessa vez nesse movimento vira um agonista. E agora eu executei fazendo justamente o papel inverso. Então eu faço um de bíceps e faço um de tríceps sem nenhum tipo de descanso. Leandro, isso não é um biset? Não, porque o biset ele tem que ser do mesmo grupo muscular. Então se eu fizesse 2 de bíceps, um na sequência do outro, beleza. O agonista e o antagonista, ele é justamente de grupo muscular diferente, obrigatoriamente. E você tem diversos exercícios. Necessariamente, Leandro, eu usei uma pegada supinada aqui. Eu vou fazer tríceps, eu preciso fazer justamente o movimento oposto. Eu posso fazer outro, por exemplo, vou fazer uma rosca direta. E vou fazer um agonista e antagonista com um supino fechado, um supininho para tríceps. Posso fazer isso? Pode, não tem problema. A regra do agonista e antagonista é justamente essa. Um do agonista e o outro do antagonista desse primeiro movimento, que é justamente o agonista desse com o antagonista do outro. Só isso. Então você pode variar os movimentos. O treinamento não diminui volume por causa disso. Ele fica mais denso. Então se você fazia 3 exercícios de tríceps e 3 de bíceps, 4 séries, vai continuar a mesma coisa. A única coisa é que você, ao invés de fazer bíceps primeiro e tríceps depois, você vai fazer uma série de bíceps, uma de tríceps, uma de bíceps, uma de tríceps, e assim sucessivamente, perfeito? Temos outros locais que a gente pode fazer isso, como por exemplo, no peitoral com a dorsal. Então o peitoral com a dorsal, você também pode fazer esse tipo de treinamento para economizar tempo. O que acontece é que aqui vai demandar um pouco mais do cardiorrespiratório. Então, se você não tem um cardiorrespiratório tão bom e a sua centralidade, o seu coração, você está hiperventilando, isso está falhando antes do músculo, não é interessante. Mas você pode aplicar essa técnica, veja só, num supino. Então, eu fiz o supino, muito bom.
Perfeito. Fui até a falha no meu supino. Guardo o peso. Se você quiser praticidade na hora de fazer, você pode fazer uma própria remada. Então eu já venho aqui e já faço uma remada. Olha lá. Perfeito? Você vai economizar bastante tempo. Vai exigir bastante do cardiorrespiratório. Você poderia também fazer um supino aqui e vir correndo para cá e fazer aqui na dorsal. Então eu fiz um supino e já caí na dorsal no cabo. Não tem problema você misturar o cabo com a barra, com a máquina, sem nenhum tipo de problema. Que nem eu sempre falo para os meus alunos. Leandro, o que é melhor? Cabo, máquina, todos têm a sua importância, tá? Já tem vídeo sobre isso aqui no YouTube. Sempre que tiver uma dúvida, procura Leandro Twin mais tema. Leandro Twin, peso livre ou máquina? Você vai encontrar um vídeo sobre isso. Temos um outro grupo muscular que a gente pode fazer a utilização também do agonista e do antagonista, que é as coxas. Então você percebe que tem a parte anterior da coxa, que são os quadríceps, a parte da frente da coxa e a parte posterior da coxa, que são os isquiotibiais. Com os isquiotibiais, bíceps femoral, semimembranáceo, semitendinoso, você também pode fazer essa brincadeira. Então, por exemplo, você pode vir aqui e fazer uma cadeira extensora, perfeito? Vou fazer uma cadeira extensora. E depois, sem descanso, eu venho e faço uma mesa flexora. Leandro Twin, por um acaso, olha lá, eu fiz uma extensão de joelhos e parto para uma flexão de joelhos. Leandro Twin, eu poderia, por um acaso, fazer uma cadeira extensora e aí, ao invés de eu fazer uma mesa flexora, eu fazer uma flexora vertical, onde eu vou fazer primeiro o lado esquerdo e depois o lado direito, porque aí um lado ia descansar mais do que o outro, né? Eu fiz ali a extensora, depois eu vim para cá e fiz do lado esquerdo, o lado direito descansou um pouco mais. Não tem problema, porque justamente não tem uma ativação motora que gera, né, um valor significativo de hipertrofia na cadeira extensora em termos dos isquiotibiais. Então você não tem essa obrigatoriedade de fazer os dois ao mesmo tempo. Tranquilo, você também pode utilizar essa metodologia. Então treino agonista e antagonista. Maravilhoso, muito bom, só que a gente tem que entender para que ele é. Se você entende para que ele é, você consegue colocar na sua rotina sem se frustrar com os resultados, perfeito? Posso fazer técnicas avançadas nessa metodologia do agonista e do antagonista? Então vou fazer uma extensora e vou fazer um drop set. Venho para cá e faço o drop set também. Pode. O único cuidado é cardiorrespiratório. Musculação é falhar periferias. Se você falha a centralidade, você não extraiu tudo do músculo. Então, isso não vai ser tão interessante para o trabalho de hipertrofia. Então, se você fez um drop set na extensora, talvez você vir para a flexora agora e fazer outro drop set exija tanto que você falha o seu coração e o seu pulmão antes do músculo. Nesse caso, faz o drop set lá e aqui não. Depois, quando você inverter, vou fazer uma mesa flexora com um leg press. Beleza. Agora eu vou fazer o drop set na mesa flexora e no leg press não. Perfeito? Aí nós temos um bom treino de antagonista e agonista visando hipertrofia com economia de tempo. Pessoal, falando em economia de tempo, que tal você fazer uma série conjugada de assistir vídeos? Aqui no canal do YouTube eu fiz playlist para vocês de treino, de dieta, de suplementação, de ciclo, de SARMs, de tudo. E tá tudo certinho os videozinhos para você ter uma boa maratona de aprimoramento intelectivo. Então não esqueça de conferir essas playlists, eu acho que vai acrescentar bastante na vida de vocês. Se inscrevam aqui no canal, pois tem muitos vídeos muito bons que estão para sair, tanto de treino quanto de conteúdo, eu garanto para vocês, porque alguns já estão gravados. Esse vídeo aqui eu falei dos melhores exercícios segundo a eletromiografia. Então o que a eletromiografia é? Eletroeletricidade, mio, músculo, grafia, escrita. A escrita do músculo, impulsos elétricos. Quais os exercícios que mais pontuaram na musculação e consequentemente vai potencializar o seu treinamento? Só conferir nesse vídeo.